Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais este encontro da ABPAR, a Associação Brasileira de Escolas Particulares. Vamos dar início hoje ao projeto Partilhas de Práticas Pedagógicas. A ideia é permitir que as escolas da ABPAR compartilhem entre si e com a comunidade educacional algumas de suas melhores práticas pedagógicas. Nossa convidada de hoje é Valdenice Minatel, diretora-geral educacional do Colégio Dante Alighieri, que é associado à ABPAR. Participa também do encontro o professor Francisco Carbonari, secretário executivo da ABPAR, a quem eu passo a palavra agora. Bom dia, Carbonari. Bom dia, Elvio. Bom dia, professora Valdenice e todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Como o Elvio disse, a gente está iniciando este projeto, que é a partilha de práticas pedagógicas, na medida em que as escolas da ABPAR possuem muitas atividades, muitos projetos, muitos programas dentro das suas unidades de alto nível e que poderiam e podem ser compartilhados entre as outras escolas da ABPAR. O objetivo deste projeto é permitir a troca de experiências, permitir visibilidade às escolas que pertencem à ABPAR para que apresentem aquilo que elas consideram adequados de serem compartilhados. Então, ao mesmo tempo que a gente vai dar início ao programa, a gente aproveita a fazer um convite a todas as escolas pertencentes à ABPAR que se inscrevam para apresentar os projetos e as práticas que elas consideram relevantes e que mereciam ser compartilhadas. Então, hoje, iniciando o programa, nós estamos recebendo a professora Valdenice, que dispensa apresentações, ela é conhecida por todos, a professora Valdenice é pedagoga, professora de educação básica, tem uma vasta carreira acadêmica, membro do Conselho Estadual de Educação, mas que está aqui hoje como diretora do Colégio Dante Alighieri, para apresentar uma atividade que o colégio está desenvolvendo e já tem consolidado uma prática nesse sentido, para que todas as escolas conheçam e, quem sabe, possam aprender alguma coisa, compartilhar essa experiência e até agregar valores a ela. Então, professora Valdenice, prazer em recebê-la. O nosso programa está muito contente de começar com o Colégio Dante Alighieri, com a senhora. Então, eu passo a palavra para que a senhora apresente o seu projeto. Muito obrigada, Carbonari, obrigada, Elvio, e, sobretudo, obrigada a toda a ABPAR pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, inclusive aqueles que também estão nos assistindo. Eu acho que esse agradecimento não é pelo convite só, mas pelo tempo que todos vão aí se dedicar para me ouvir, para que eu possa partilhar alguns projetos que nós tocamos aqui no colégio há algum tempo. Então, mais uma vez, obrigada. Espero aí que seja uma jornada de partilha longa e com outras escolas também estando aqui nesse espaço, para que eu também possa aprender com tanta gente boa que faz educação no estado de São Paulo e no Brasil. Bom, eu agradeço a apresentação, foi muito generosa, e nós escolhemos aqui, quando veio o convite, fiz uma reunião com as diretoras pedagógicas para escolher o que nós poderíamos falar para o público que nos assiste. Então, nós decidimos trazer dois projetos, um do Fundamental 1 e um do Fundamental 2, que se estendem até o ensino médio. Eu vou começar pelo projeto do Fundamental 1, que é o projeto interdisciplinar do segundo ano. Ele tem um nome de muito além do mel, abelhas do Brasil. Acho que eu consigo passar os slides aqui. E antes de eu começar a mexer nos slides, eu preciso contextualizar um pouco o Colégio Dante Alighieri para quem talvez ainda não conheça. Nós somos uma escola centenária, nós faremos agora, no dia 9 de julho, 112 anos, o que é bastante representativo num país
novo como o nosso. Então, o Dante ele foi fundado por imigrantes italianos, foi uma escola italiana reconhecida pelo governo italiano até a Segunda Guerra. Depois, por conta de todo o conflito mundial, nós tivemos, inclusive, mudar de nome e na sequência, retomamos o nome Dante Alighieri. E agora, esse ano, também retomamos o reconhecimento italiano. Então, nós somos também uma escola italiana do ensino médio. Nós temos hoje um curso de ensino médio reconhecido pelo governo italiano. O Dante ele tem aproximadamente 4.440 alunos, um grupo de colaboradores que gira em torno de 1.000 funcionários. E eu estou aqui no Dante há quase 30 anos. Né? Comecei trabalhando com tecnologia e hoje faço a direção geral educacional. Então, esse é um contexto de escola, uma escola que traz uma história bastante musculosa do ponto de vista do que já viveu em termos de história do Brasil e do mundo, mas que se conecta com a contemporaneidade, olha para o seu futuro com respeito, considerando o que já foi construído, mas pensando a educação de uma maneira propositiva e de excelência. Então, dito isso, vamos agora passar aos projetos, e eu não poderia deixar de mencionar o meu agradecimento a todas as equipes que me possibilitaram estar aqui hoje falando desses 2 projetos que são muito queridos para nós, tá? Então, vamos aqui com o projeto interdisciplinar das abelhas, né, como eu disse, o produto final foi um almanaque, como está sendo mostrado em tela aqui, e ele tinha como o objetivo responder a seguinte questão-problema: por que nós devemos preservar as abelhas? Né? Todo mundo... É comum nós ouvirmos que as abelhas não podem deixar de existir, elas têm um papel muito importante em alguns ciclos da natureza. Então, nós aproveitamos isso que já estava no imaginário de muitos adultos e também das crianças e trouxemos para o nosso currículo. Então, é um projeto interdisciplinar que envolve língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, arte, música, italiano. Eles têm aulas de italiano de forma curricular, inglês, educação física e STEAM. Eu vou chamar a atenção para esse acrônimo, que acho que o STEAM todo mundo já conhece, mas nós colocamos a nossa marca Dante, que é esse S, porque sempre nos incomodou, né, no ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática, onde estavam as questões sociais, a sociologia como um todo, né, antropologia, as ciências sociais. E aí nós trouxemos o social aí nesse S, que para nós é muito relevante. Então, um objetivo primário aí era entender essa produção sustentável e como é que a gente pode recuperar biomas degradados, né? Considerando todo o trabalho que as abelhas fazem, né? E a justificativa girou em torno dessa conscientização sobre a preservação dos biomas, o que cada criança, o que cada adulto, o que cada pessoa pode fazer, considerando a importância da polinização para a manutenção dos biomas. Bom, na sequência, é sempre importante, como eu já disse, pensar o que a criança já traz, mas, sobretudo, despertar nelas, como uma intencionalidade pedagógica, essa questão de uma reflexão sobre a biodiversidade, a conservação ambiental, porque isso vai se conectar, e depois vocês verão ao longo dessa apresentação, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também se constituem um eixo curricular para a nossa escola. Então, nós aproveitamos o calendário da Unesco, né? Então, 20 de maio é o Dia Mundial das Abelhas. Eu confesso que eu aprendi com esse projeto, eu não sabia que nós tínhamos um Dia Mundial, e alavancando aí com o 5 de junho como o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, tudo muito conectado. Aí os ODS, que são parte do nosso trabalho, né? Todos os projetos interdisciplinares aqui do colégio, eles precisam
se conectar com algum dos objetivos, e aqui a gente listou o 2, o 15, 1, 8 e 9 nesse projeto. Nós temos um museu de história natural, e eu já convido a todos e todas para visitarem, é um museu incrível, o colégio também é reconhecido como um mini zoológico, a gente faz resgate aí de animais que foram apreendidos, então tem um trabalho muito interessante, então isso também se conectou com o trabalho que o museu já faz, um museu que já existe há algum tempo aqui, e eu trouxe aqui um trabalho, algumas fotos do começo do projeto, onde as crianças primeiramente foram ao jardim do colégio para identificar, então aqui vocês estão vendo nessa terceira foto, uma colmeiazinha já sendo formada, então eles começaram a identificar que aqui no colégio a gente também já tinha esse trabalho das abelhas, esse formato da colmeia também é algo que precisa ser dito. Ele está presente em muitos lugares aqui do colégio, então as abelhas ela está no nosso imaginário, na arquitetura aqui de alguma forma, e tem um significado muito interessante. Aqui, na aula de culinária, né, trazendo já essa questão do mel, da produção, eles foram visitar o apiário Dona Emília para entender melhor e conversar com pessoas que trabalham com isso e poderiam dar as informações necessárias para que eles pudessem, ao longo dessa jornada, ficarem sensibilizados e poderem ter as reflexões adequadas para, ao final, construir o almanaque. Então, aqui tem várias imagens de como é que isso transversalizou o currículo em diferentes momentos, né? Fizeram basicamente o estudo de algumas abelhas, né? Construíram tabelas e gráficos para que eles pudessem acompanhar e fazer a gestão do tempo. E aqui algumas estratégias de algumas áreas de conhecimento. Então, desde que eles poderiam perguntar sobre as abelhas para também fazer um encaminhamento mais adequado a partir do centro de interesse deles, uma leitura e uma escrita bastante crítica em relação a tudo que eles estavam trabalhando. Aqui, já em matemática, medidas de massa, medidas de tempo, em ciências humanas, né? Entendendo um pouco essa organização e a vida das colmeias, que é bastante interessante. Então, desde um trabalho de observação das abelhas nativas, a gente está muito próximo de um parque aqui, então, vez ou outra, a gente recebe visitas de abelhinhas aqui, sobretudo da abelha jataí, que também aprendi que ela é mais mansinha, então é bom tê-las aqui. Em algumas reuniões elas nos visitam. E aí, então, ao longo desse processo de construção, eles foram desenvolvendo diferentes estratégias para que esse conhecimento acerca das abelhas, e de fato, ele se ancorasse nas áreas de conhecimento. Então, o que eu quero destacar aqui é que muitas vezes a gente fala, bom, o projeto ele precisa ser interdisciplinar, transversal, mas precisa haver um planejamento dessa transversalidade para que, ao final, ela faça um sentido, não para o professor, mas, sobretudo, para as crianças, para os alunos, né? Então, fizeram também um trabalho de arte muito interessante, que depois foi exposto, enfim, com diferentes habilidades envolvidas. Acho que essa é uma questão importante. Não basta envolver os diferentes campos de conhecimento, o que a gente habitualmente chama de disciplinas, mas que, a partir da escolha das áreas de conhecimento que vão atuar, que isso também possa, dentro dessas áreas, ter diferentes habilidades serem trabalhadas. Então,
os slides são autoexplicativos, né? O corredor de abelhas que tem em Londres, e foram muitas curiosidades para além do Brasil, inclusive. E aí a gente chega na Itália, né? Com a produção de abelhas sem ferrão, enfim, com apicultura em espaços urbanos, para justamente incentivar a preservação das espécies. Então, é importante que os cidadãos eles possam olhar para as abelhas como um elemento urbano também, e não só para quando a gente vai estar mais ligado à natureza, efetivamente. E aí a educação física também entra nessa grande jornada de entendimento do que é ser uma abelha, do que é viver numa colmeia, e aí por aí vai. Bom, basicamente, esse é o último slide. Basicamente, em linhas gerais, é o que nós fizemos, né? Eu acho que o que está por trás disso é uma percepção de que um projeto interdisciplinar ele precisa responder uma pergunta que efetivamente seja de interesse das crianças e que elas possam transpor a sala de aula, os muros da escola, que elas possam levar esse conhecimento para casa e que ele seja a pauta do café da manhã, do jantar, enfim, desses momentos de encontro familiar. Essa proposta tem sido quase que um mantra para nós, para que a gente possa qualificar os diálogos que acontecem em casa. E por que isso? Porque muitas vezes as famílias estão absortas em telas. Então, nós temos feito uma campanha muito forte para que as crianças, os adolescentes levem os temas que são discutidos aqui e com uma certa profundidade, inclusive com qualidade de argumentação, possam propor brincadeiras, enfim, temáticas para que a família possa discorrer e conversar sobre abelhas. Né? Não só consumir o mel, mas por que da onde vem aquele mel, que tipos de mel nós temos, e que as crianças possam ensinar os seus pais e toda a família com temas que são pertinentes para o dia a dia e que apontam para a sustentabilidade, apontam não só para os ODS, mas para uma qualidade de vida. Então, pode parecer grandioso, mas se a gente vai recortando esse grande projeto em pequenas fatias, isso é factível. Então, a nossa ideia é de engajamento familiar a partir do que acontece aqui na escola, e acho que esse projeto, uma vez que muitas famílias consomem mel, pode ser um tema gerador para uma grande discussão familiar aí, quem sabe mudanças de hábitos a partir do que as crianças podem nos ensinar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida explanação e dessa gostosa e saborosa explanação sobre o nosso projeto das abelhas. Tá? Então, esse é um tema, e aí eu tenho o segundo tema, eu não sei se Carbonari e Elvio querem fazer alguma pergunta, se está ok a apresentação, estou à disposição. Professora Valdenice, parabéns pelo projeto, né? Principalmente pela forma como ele foi planejado, tá certo? Não é um projeto que acontece aleatoriamente, ele tem um planejamento. A forma como a interdisciplinaridade é trabalhada, tá certo? Não é uma interdisciplinaridade do discurso, mas é prática, onde ações concretas acontecem. Então, maravilha o projeto, parabéns, o Dante está num bom caminho. E também a forma como integra a família, como integra as atividades escolares dentro deste contexto. Mas, professora Valdenice, uma pergunta simples que me ocorreu e que provavelmente ocorra para muitas pessoas que não trabalharam essa questão mais profundamente. Não há riscos para as crianças de trabalharem com as abelhas? Então, essa pergunta eu acho que a senhora poderia falar alguma coisa. Bom, viver é um risco, né?
Sempre há risco, sim, mas nós optamos pelas abelhas que não picam. E todo o estudo foi feito com essas abelhas, né? Especialmente a jataí, que é uma abelha que ela é nossa vizinha. Então, ela é uma abelha que não oferece riscos. Mas e esse tema também foi trabalhado, inclusive porque no limite ele é bem perigoso, né? Se algumas pessoas podem ter reações ou mesmo tá, uma situação onde muitas abelhas atacam, isso pode ser um risco muito grande. Isso foi comentado, até para autoproteção. Então, todo o percurso de estudo fora do Dante e no Dante, sempre considerando as condições de segurança. Né? Então, acho que é muito importante a sua pergunta, Carbonari. Isso foi tratado ao longo do projeto. Aí, aquele slide onde nós mostramos os tipos de abelhas que foram estudados são abelhas sem ferrão, digamos assim, né? Mas que produzem um mel muito maravilhoso e que polinizam, né? Não é o ferrão, ele não é um impeditivo para polinização, porque no fundo o grande que fica, uma das grandes questões que ficam é que se nós não tivermos abelha, a gente compromete os processos de polinização e, portanto, de produção de continuidade de ciclos da natureza. E, professora Valdenice, foi discutido também os riscos concretos que as abelhas enfrentam hoje para a sua sobrevivência? Sim, sobretudo na questão dos defensivos, né, de alguns defensivos agrícolas que acabam, enfim, evitando até que elas se estabeleçam em alguns lugares. Então, sim. Mas, do outro lado, a gente também tem que entender um equilíbrio, né? O excesso de tudo ele é muito ruim, a gente sabe que nós precisamos ter uma produção, então tem uma questão aí que precisa ser colocada, e como é que a gente encontra esse equilíbrio. Obviamente, Carbonari e Elvio, a discussão com alunos de segundo ano, ela tem que acoplar uma possibilidade de entendimento, né? Então, a gente sabe que a forma como hoje a gente precisa atender as demandas de produção, elas acabam trazendo grandes desafios, não só para as abelhas, né? Para muitas outras situações. Então, é uma discussão muito importante, que, na minha opinião, pode começar no segundo ano, mas deve se estender ao longo de toda a jornada acadêmica dos alunos, né? Como é que a gente, inclusive porque erradicar a fome é um dos ODS, e como é que a gente faz isso considerando os trabalhadores, considerando a qualidade que a gente oferece de volta para a natureza, né? Porque a gente tira muita coisa, como é que a gente devolve isso? Eu acho que é um desafio de todos nós. Acho que começa na escola, mas não pode ficar só na escola. Acho que como sociedade, e é isso que a gente almeja. Né? E eu gostaria de fazer uma pergunta justamente no sentido de saber de você como é que foi a reação dos alunos e o engajamento deles, como é que aconteceu em termos de resultados. Olha, Elvio, eu posso te dizer que esses temas eles são assim absolutamente assim mágicos, né? É incrível perceber como as crianças elas mergulham, elas não têm nenhum receio de fazer perguntas, elas não têm nenhum problema em se colocar. Então é lindo, né? Esse engajamento do começo ao fim, a vibração. Então por isso que eu escolhi trazer também esse projeto, porque esse encantamento por temas que estão aí, né? Porque a abelha, ela não está na escola, ela está no nosso dia a dia. Então, ela pode ser pauta para qualquer tipo de conversa, desde um livro paradidático que a família resolve comprar, até uma ida a um lugar que tem abelhas, e isso disparar um diálogo muito interessante. Então, aqui, com todo esse trabalho de intencionalidade que está posto, é incrível. E aí eles puderam degustar, foram ver como é que funciona o apiário, viram toda a cadeia de ponta a ponta. E isso é incrível, porque quando eles começam a perceber uma abelhinha ou começam a colocar mel no pão,
é outra magia acontecendo. Então, é uma magia que vai acontecendo em vários momentos. Quando eles são convidados a se engajarem, eles entram de peito e alma, né? Corpo, mente e alma. E depois, quando isso começa a fazer parte de uma rotina do dia a dia, entendendo a importância daquela gostosura que é o mel. Então, foi muito, muito lindo. É uma delícia ver as crianças trabalhando com esses temas. Muito bom, muito bom. Carbonari, podemos partir para a segunda prática? Podemos partir para o segundo tema. Professora Valdenice. Vamos lá. Então, esse segundo tema, ele é a capela, porque ele é um tema que, se eu fizesse uma apresentação, ela seria muito longa e acho que tem muito a nossa idiosincrasia como escola aqui. Portanto, diferente das abelhas, que pode ter um templatezinho para trabalho, pode inspirar, o que eu vou trazer aqui é um gatilho, é uma inspiração. E aí, colocar uma inspiração em slides, eu acho que seria restringir muito as possibilidades. Então, vamos lá, é uma história que eu vou contar, tá bom? Estamos lá em início de 2010, 2011, e nós temos, portanto, o lançamento dos iPads, dos tablets, né? E, no caso, a Apple lança o seu iPad e, na sequência, nós tivemos uma grande ruptura, aí, uma disruptivo mesmo em relação ao tamanho do device e tudo mais. Naquele momento, eu trabalhava com tecnologia aqui no colégio. Antes de ser diretora educacional, eu fui diretora de tecnologia, e me interessava muito naquela época entender como é que essa tecnologia agora, que estava mais até do que o celular, na mão dos alunos, que estava, inclusive, financeiramente, uma acessibilidade bem interessante, como é que isso ia se instaurar na escola. Por que isso? Porque, via de regra, as tecnologias, elas não nascem para a escola, elas não nascem para a educação. Os educadores, eles têm que fazer um esforço muito grande para entender o que está no mercado e adaptar as questões que são eminentemente educacionais. Então, esse para mim foi um grande desafio enquanto gestora de tecnologia no Dante. Então, quando eu me deparo com esse cenário tecnológico tão mais à mão dos alunos, eu falei, olha, acho que aí tem um momento de inflexão e nós vamos entender como é que nós vamos nos posicionar, uma vez que o iPad ele vem, novamente, para o mercado e não para a educação, mas era líquido e certo que ele estaria nas escolas. Então, o que eu faço? Eu construo um projeto como coordenadora de tecnologia, na época que eu era, para fazer o que eu chamei de um programa piloto de 1 para 1. Naquela época também não se falava nesse modelo 1 para 1 de tecnologia. Você tinha laboratórios onde trabalhava-se em dupla, os computadores eram da escola, enfim, era um projeto que para mim também era bastante desafiador. Muito bem. Eu, então, apresento esse projeto para a diretoria executiva, eles aprovam, e nós, então, escolhemos uma sala, uma primeira série do ensino médio, para que a gente pudesse entregar um tablet nas mãos deles e eles pudessem nos responder, nos dar informações de como é que isso se acoplava, como é que isso era integrado ao dia a dia da escola. Fizemos uma formação de professores rápida, para que a gente pudesse ganhar esse tempo de ano letivo, e começamos o trabalho. Na época, eu estava no meio do doutorado, então isso acabou se transformando também num objeto de pesquisa do meu doutorado, porque quando eu comecei a fazer as reuniões com os professores e com os alunos para acompanhar, eu percebi que tinha algo absolutamente transformador naquilo que eu estava ouvindo.
Por que isso? Porque pela tecnologia eu conseguia estar na sala de aula sem invadir a sala de aula, sem que ser um elemento a mais na sala de aula. Porque a gente sempre falou assim, não, vamos assistir a aula dos professores e entender. Só que toda vez que entra um elemento diferente, aquele ambiente ele também se modifica. Ele não é mais o mesmo. Uma pessoa a mais na sala, dependendo da posição que ela ocupa, inclusive, ela pode trazer um distrator muito enorme para o encaminhamento da sala. Então, naquele momento, quando os alunos começam a trazer as informações do que eles estão vivendo, os professores também trazem as suas questões, as suas dúvidas, eu percebi que existia algo lá que eu não podia desprezar. O que era? Era o tal do protagonismo do aluno, né? E que a gente, lá naquela época, falava-se muito, mas tinha-se pouco ainda. Hoje temos mais, né? A gente amadureceu nesse tema, inclusive. Muito bem, então, ao longo desse ano letivo, onde professores e alunos, numa única sala, puderam trabalhar com o modelo 1 para 1, eu fui, enfim, acompanhando, acolhendo, ajudando, reinventando, mudando estratégias, porque eu não tinha nem muita ancoragem teórica em cima daquilo que estava acontecendo, tampouco ancoragem prática. Então, foi fazer o avião e voar ao mesmo tempo. Ao final do ano, eu fiz, aí de uma forma um pouco mais estruturada, a última reunião com os alunos para que a gente pudesse, então, construir os próximos passos. Então, eu fiz esse grupo focal, né? Havia reuniões mensais, às vezes até quinzenais, dependendo da necessidade, mas essa reunião de final do ano, havia um amadurecimento muito grande desses alunos. São alunos que hoje têm mais de 30 anos, acho que até estou tendo a ideia de reencontrá-los, porque eles ajudaram a mexer muito no que hoje a gente faz aqui no colégio enquanto tecnologia. Então, vamos lá. Nessa reunião de final do ano, onde eu estruturei um grupo focal, até porque ele já era parte da minha pesquisa do doutorado, eu me dei conta que eu não poderia mais seguir fazendo tecnologia no colégio, fazendo a gestão da tecnologia, sem efetivamente o olhar do aluno. Se tudo que nós fazíamos enquanto tecnologia, né, como currículo, é para o aluno, mas especialmente tecnologia, onde já criava-se uma sinergia muito grande do uso que os adolescentes faziam, e eu tinha um olhar diferenciado, um olhar de uma outra geração, eu falei, eu não posso pensar algo que é tão datado, geracionalmente falando, com a minha concepção. Então, naquele dia, né, em dezembro, eu percebi que eu só poderia continuar a fazer gestão de tecnologia se eu tivesse um comitê de alunos de tecnologia. E aí nós iniciamos também, e é sobre isso que eu vou falar, sobre o comitê discente de tecnologia, então, que nasce nesse momento e que aí começa a estruturar as decisões de tecnologia no colégio. Então, esse comitê ele começa a desenvolver soluções tecnológicas, ele começa a validar sistemas para que tudo que fosse desenvolvido pudesse fazer sentido e ser efetivamente adequado para aquela geração que estava usando, sem desconsiderar os professores que iam interagir com todo esse ecossistema. Então, em simultaneidade, nós instituímos um comitê discente de tecnologia que existe até hoje. Continuamos a fazer encontros com professores para que eles também pudessem nos ajudar a calibrar. E, a partir de 2019, esse comitê, que nasce como um comitê gestor de tecnologia, ele se capilariza por todo o Fundamental 2 e médio como um fórum, um comitê discente para a discussão dos grandes temas da escola. E hoje, quem conduz não sou mais eu, infelizmente, né? Quem conduz o comitê de gestor discente é a professora Sandra, que é a diretora pedagógica. Ela faz reuniões para discussão, não só do currículo, mas de tudo que é feito na escola.
E ainda existe um comitê de gestor de tecnologia, que é com a professora Verônica, que hoje é coordenadora de tecnologia educacional do colégio. E por que eu escolhi esse projeto? Primeiro, porque ele fala muito de mim, fala assim um pouco nem posso falar muito, que eu me emociono, porque eu tenho uma saudade da sala de aula, e era incrível, assim, poder aprender com esses alunos, aprender com os professores. E então fala muito da minha história aqui, das grandes decisões, quando a gente teve, de fato, o privilégio de dividir com os alunos e com os professores, né? Então, eu me sentia muito mais apoiada, muito mais acolhida, porque nunca é fácil fazer grandes decisões tecnológicas, apesar de parecer, especialmente porque a gente sempre lida com o humano primeiro, não, e depois com a tecnologia. E acho que se hoje a gente tem grandes conquistas, sobretudo na área de tecnologia, na área do currículo, é porque a gente conseguiu construir um espaço de confiança e de reciprocidade com os alunos e professores, né? E acho que a sementinha disso tudo foi lá quando a gente tentou fazer o modelo 1 para 1, que continua até hoje, revigorado, remodelado, aprimorado, mas acho que é um projeto que trouxe a nossa marca, é um projeto onde a gente se reconhece, e é um projeto que, quando a gente ainda tentava entender o que era protagonismo de aluno e de professor, a gente conseguiu, assim, ter linhas, né? ter percepções a partir deles mesmos. Então, professores e alunos nos ensinaram o que é esse tal de protagonismo, que hoje ainda tem diferentes formas, né? A gente está, inclusive, redimensionando o termo protagonista, porque normalmente numa peça, numa encenação, você tem 1 ou 2 protagonistas, então a gente fala de papel do aluno, papel do professor, um papel ativo, contundente, onde todos possam, de fato, ser protagonistas, né? Então, só para a gente limpar um pouco essa coisa que o protagonismo é de um só, é de um grupo, e a gente está aí tentando, inclusive, aprimorar esse termo para que ele traga efetivamente o papel do coletivo, onde todos, sim, podem contribuir. E, para mim, é um projeto, como eu disse, que traz uma memória afetiva e, obviamente, um orgulho. E todas as equipes que hoje fazem a sustentação, não só do projeto das abelhas, de todos os outros projetos, incluindo aí o comitê, a todos eles e elas, o meu muito obrigada, porque numa escola tão grande como a nossa, se a gente não pensar que quem faz tudo isso são pessoas, né, não faz nenhum sentido. Então, eu aproveito para agradecer essas pessoas que acreditaram, que continuam a conduzir e que tentam fazer da escola, se não o melhor, mas um dos melhores lugares para a gente ser e estar. Acho que é isso. Poderia fazer uma pergunta, Elvio? Claro, claro. Fique à vontade. Professora Valdenice, acho que essa ideia de institucionalizar um comitê responsável pela questão tecnológica é uma ideia diferente. Em muitas escolas a gente vê, todas hoje trabalham com tecnologia, a gente vê grupos trabalhando essa questão, mas institucionalizar um comitê não é uma coisa comum. A senhora teria, para falar para a gente, alguns exemplos de como esse comitê conseguiu objetivamente avanços com relação ao protagonismo, entre aspas, dos alunos? Sim. Por exemplo, hoje, vários sistemas que são desenvolvidos aqui pelo pessoal da área técnica, né? Nós temos uma área de desenvolvimento aqui tecnológico. A gente não coloca para rodar sem a homologação dos alunos. Então, a primeira coisa que nós fazemos é chamá-los, né? Eles têm uma reunião semanal e vai lá o gerente de desenvolvimento, né, o supervisor, e apresenta
de uma forma muito humilde, e eles têm umas ideias incríveis, assim, eles trazem perguntas, assim, que fazem... Nós temos uma pessoa muito experiente no desenvolvimento, não, eu não tinha pensado nisso, então é incrível, é incrível. E torna a experiência do usuário mais interessante, porque mesmo que eu, assim, pense, bom, como é que eu tente me teletransportar na pele do usuário, é quem vai utilizar isso que realmente pode dar o feedback mais adequado que se aquela plataforma, se aquela solução está adequada. Então, via de regra, a gente tem feito isso. Agora, por exemplo, hoje a gente está abrindo um sistema para inscrição nas eletivas. E é um sistema complexo, porque nós lançamos 60 eletivas e 40 fecham. Né? Então, é um sistema que precisa ter muito amigável, precisa ser muito user-friendly. E quem deu essa pegada foram os alunos, porque quando a gente apresentou a primeira versão para os alunos, não, eles falaram, isso não vai funcionar, e realmente. Então, volta tudo, e aí com muita humildade a gente refaz e apresenta, e eles vão validando. Por exemplo, quando vem uma empresa que quer vender algum material para o colégio, alguma coisa que vai, enfim, integrar com o currículo. Além da Verônica, que é chamada para atender, ela faz o primeiro atendimento, bom, agora vocês vão ter que passar pelo crivo dos alunos. Então, essa empresa ela também apresenta para os alunos a solução que eles vão usar. E aí é uma consultoria, né? Porque imagine essa oportunidade. E eles têm muita liberdade, total liberdade. Não, isso não vai funcionar, isso não dá certo. Então, a gente vai apresentando, usando essa possibilidade, usando a expertise desses alunos a favor deles mesmos, mas via a escola que é a responsável por concatenar uma solução que eles vão utilizar. Esse programa... E eles têm eles estão ávidos para colaborar e são muito críticos. São muito mais críticos do que a gente possa até imaginar. Então, esses são alguns dos exemplos. Né? Aí eles fazem visitas, eles têm uma imersão, especialmente o Comitê de Tecnologia tem uma imersão em tecnologia. Criam soluções, né? Dão sugestões de melhoria para o nosso próprio ecossistema tecnológico. E aí tem o comitê discente de reunião com a diretora pedagógica. Aí até calendário de prova. Vamos melhorar esse calendário de prova, são eles que opinam também. Que provas que a gente coloca nos dias, eles têm essa... Então, a gente vai abrindo a escola, tendo a oportunidade até de trazer para que eles entendam a logística, e a gente faz a logística reversa da escola com eles. Né? Bom, se a gente quer isso, como é que a gente tem que vir de trás para frente E acaba que são decisões que não são fáceis, eles começam a entender o papel de cada um na escola. Isso melhorou muito a relação estabelecida, né? E aí, assim, não é grêmio. Isso que acho que é muito importante, porque lá atrás, vamos fazer um grêmio. E eu acho o grêmio importante, mas não é um grêmio, porque o grêmio tem hierarquia. Você tem o presidente do grêmio. Aqui não. Não tem hierarquia. Naquele momento que eles estão conversando, são pessoas que estão pensando educação e tecnologia, ponto. Que têm backgrounds diferentes e que juntos podem buscar soluções melhores. Então, é essa a ideia. É a ideia de qualquer comitê que provavelmente eles vão fazer parte quando eles estiverem trabalhando em algum lugar. Né? A gente vê as empresas, comitê disso, comitê daquilo. Essa é a ideia. É juntar diferentes talentos, diferentes pontos de vistas para a gente solucionar problemas. Ou criar... Vocês começaram isso em que ano? 2011. Tá. Depois, em 2019, 2020, aí começou a pandemia. O que aconteceu em relação aos ganhos que vocês tiveram aí por conta desse início precoce, digamos assim, na pandemia? Você sabe que na pandemia a gente foi quase catapultado para um lugar nenhum, assim, em termos de tecnologia, porque a gente buscava, ainda que nós tínhamos já uma estrutura bastante interessante, tecnológica, mas a pandemia ela foi um checkmate em todos nós. No momento da pandemia, a gente
nós fazíamos as reuniões e eles traziam muitos feedbacks do que eles estavam vendo, porque aí era só tecnologia, né? O tempo todo tecnologia. A gente não conseguia fazer, às vezes, reuniões semanais durante a tecnologia por conta do mergulho que nós tivemos que fazer. Mas, imediatamente, quando a gente entrou num ritmo que era mais administrável, a gente retomou e aí eles sempre foram, e mais ainda na pandemia, eles são consultores, assim, olha, não funcionou, a gente trabalhou com Webex, então no começo foi uma curva de aprendizagem bastante importante, eles nos ajudaram muito. Então, quando a gente sabia que tinha alguém do comitê numa sala de aula, eles nos ajudavam a equacionar alguns problemas, a gente usava muito essa conexão direta com o comitê para que eles nos ajudassem a propagar algumas medidas que a gente tinha que tomar. Então, foi incrível, assim, eles foram mais um braço muito importante para a disseminação de boas práticas aí no uso da tecnologia durante a pandemia. Carbonari? Não, olha, eu estou muito satisfeito. Queria parabenizar a professora Valdenice, Obrigada. não só pelo conteúdo dos projetos, mas pela forma didática e esclarecedora com que ela apresentou os projetos, acho que acessível a todos nós. E com relação a esse projeto do Comitê de Tecnologia, eu achei muito interessante, inclusive pode ser trabalhado junto com o projeto de vida, porque, na verdade, isso vai, como a senhora mesmo falou, estimular para atividades que realmente eles exercitarão no futuro. Então, aconteceu muito isso, viu, Carbonari? Aconteceu muito isso. Eles definiram profissões a partir dessa experiência que perfeito, a perfeito, escola perfeito. propôs. Então, é bem Perfeito, isso mesmo, com certeza. perfeito, perfeito. Esse é um grande avanço que o projeto trouxe para a vida dos alunos. Eu estou muito satisfeito, Elvio. Queria novamente agradecer a participação da professora Valdenice, que abre este programa nosso de uma forma brilhante, e esperamos contar com a sua presença em mais projetos do Dante, e fiquei com muita vontade de conhecer o Museu de História Natural de vocês. Vou Lindo. fazer uma visita aí Por favor, ao venha. Dante para conhecer Tá? e agradecer muito a sua participação. Não, eu que agradeço o convite, Elvio, Carbonari, toda a BEPAR, como eu já mencionei. Agradeço também a todas as pessoas que estão aqui, que fazem o Dante. O Dante está super aberto. É óbvio que a gente poderia ficar falando aqui horas, mas eu acho que é um aperitivo, é um gatilho para novos diálogos, né? Eu acho que depois vocês podem compartilhar o meu contato. A gente precisa de momentos de partilha, eu acredito muito nisso. Eu aprendo quando eu faço esse tipo de trabalho, porque também eu penso sobre tudo que a gente fez, e quando eu penso sobre o que a gente fez, eu penso no que a gente também pode fazer, porque as coisas se conectam. Então, só tenho a agradecer a vocês, a equipe do Dante, aos alunos do Dante, que fazem todo sentido em tudo que a gente faz. Sou literalmente apaixonada por tudo isso, por esses queridos e queridas, por esses professores, por cada um, por cada um. Eu acho que é um privilégio trabalhar em educação e é um privilégio poder falar com todos vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado, Valdenice, pela excelente apresentação, as duas práticas muito interessantes. Valeria a gente conversar sobre elas ainda mais tempo, mas sabemos dos seus compromissos. Agradeço também ao Carbonari e vamos até esperar o nosso próximo encontro, práticas pedagógicas, partilha de práticas pedagógicas da ABEPAR. Muito obrigado e até lá.